Você não consegue começar a estudar e fica apenas enrolando? Vai começar a estudar, mas antes vai arrumar a mesa, vai inventar uma outra coisa, fica nas redes sociais e não sai do lugar? Separei para você neste vídeo 5 dicas práticas para você começar a estudar agora e parar de enrolar definitivamente. Essas dicas vão ajudar você a entrar em ação e transformar neste ano do aprendizado e do estudo para você. A quinta dica é a mais poderosa e já ajudou mais de 90% dos alunos que eu tenho acompanhado. Primeira dica para superar a procrastinação: comece estudando apenas uma matéria. Qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas quer estudar 500 matérias em uma única vez. A grande questão é que a maioria das pessoas se enrola com um monte de matéria. O cara não sabe. O cara não sabe quando parar, quando começar. Nossa, eu terminei uma matéria. Será que eu termino ela inteira? Mas aí já atrasa, porque aí o cara passa uns minutinhos, aí passa os minutinhos das outras, aí de repente ele não tem avanço, a coisa não vai pra frente. A pessoa fica perdida. E por ficar perdida, ela enrola, ela procrastina. Por que quando eu faço é diferente? Porque eu tô acompanhando o aluno. Eu tô sempre, toda semana falando com ele, falando: fulano, você fez isso. E o aluno não fica preocupado, assim, de, ai meu Deus, qual matéria que eu ponho, essa ou aquela. Eu já pego e falo: faz isso. Quando você começa a estudar, é melhor você começar com apenas uma matéria. Entende que eu tô pensando aqui num estudante que não começou a estudar, que tem muita dificuldade de começar a estudar. Então quando você pega, por exemplo, digamos que você está estudando para um concurso público e você fala assim: poxa, a matéria que eu mais gosto desse concurso é português. Comece estudando português a semana inteira, para você criar o hábito. Esse sucesso inicial vai gerar em você um impulso necessário para você estudar. Então entenda que colocar apenas uma matéria é muito mais fácil para quem está iniciando. E antes que você fale o seguinte: professor, mas eu não tenho tempo. O concurso está aí, eu tenho 500 matérias para estudar. Pense a longo prazo, é o que eu falo para os alunos. Algumas pessoas conseguem começar estudando várias matérias? Sim. Raros, mas sim. Alguns conseguem. Alguns fazem o quê? Vão para os cursinhos, que é uma boa ajuda também. Porque aí o cursinho lá monta as matérias e fala: vem aqui, terça-feira você vai ter aula de português, de legislação, de não sei o quê. Pronto, tá montado, você vai e assiste a aula. Se você não consegue fazer sozinho, procure o suporte externo, que aí pode ajudar você a ter esse resultado. Então, dicas práticas para você começar estudando apenas uma matéria. Escolhe aquela matéria que você mais gosta, estuda ela a semana inteira, define um tempo, 1 hora, 2 horas, etc. Porque aí vai ajudar você a encarar melhor os estudos, a ficar mais tranquilo com relação a eles e conseguir parar de enrolar definitivamente. A segunda técnica para você parar de procrastinar e começar a estudar é: use a técnica dos 2 minutos. Digamos que um estudante montou o plano dele, bonitinho, lá português, matemática, tá tudo ele imprimiu, colou no mural dele, e lá tá marcando que ele vai estudar 4 horas por dia. Um cara que não tem o hábito de estudar, quando ele vê aquelas 4 horas no mural, ele já pensa: santo Deus, eu vou ter que estudar 4 horas. E aí ele fica alardeando todo mundo: nossa, amanhã eu vou estudar 4 horas. Ele já tá sofrendo por antecipação, igual um certo professor que fala aqui com vocês. Aí tem uns que falam assim, né? Amanhã vai ser fogo, hein? Não me chamem, não falem comigo. Aí ele coloca no WhatsApp: não falem comigo, amanhã eu vou estudar 4 horas. Ele vai alardeando pra todo mundo. Chega no dia, não estuda. Aquilo incomodou tanto você, que você ficou falando tanto pra todo mundo, que aquelas 4 horas já se tornaram uma barreira. Eu gosto da técnica dos 2 minutos. O que você faz? O que é a técnica dos 2 minutos? Começa estudando 2 minutos. Você pode pegar um timer. Eu tô aqui com o meu livro, tá? Na verdade, isso aqui é a minha folha dos conteúdos que eu faço pra vocês. Tô aqui com o meu livro, digamos o meu texto. Eu vou ler meu texto. 2 minutos. Coloquei ele 2 minutos no timer. Li 2 minutos. O timer vai bater. Pim! Opa! Bateu. Mais 2 minutos. Pim, de novo, 2 minutos. Você vai indo de 2 minutos em 2 minutos. 2 minutos em 2 minutos. Até você completar os primeiros 30 minutos. Talvez alguém escutando isso vai falar o seguinte: professor Piscini, 2 minutos, se eu ficar parando o tempo inteiro, eu tenho déficit de atenção. Eu não vou me concentrar em nada. Esta técnica aqui é especialmente para quem não começa a estudar. Ela não vai priorizar a sua aprendizagem. Ela vai priorizar seu hábito de estudo. Presta atenção. Eu, como professor que tenho acompanhado muitos alunos, eu deixo isso muito claro. Existem técnicas que priorizam o hábito de estudo, ou seja, você estudar todos os dias, ainda que a aprendizagem não seja tão alta, e outras que vão aumentar a sua aprendizagem. Você tem que primeiro bater esse nível
de hábito de estudo, para depois melhorar a sua aprendizagem. Quando você tenta fazer os dois ao mesmo tempo, na maioria das vezes não funciona. Me desculpe. Tem gente que vai falar que não, vai brigar, vai dizer. São as exceções. Para a maioria não funciona. Não funciona, sozinho. Sozinho. Se você vai num cursinho, tem o suporte do professor, talvez você consiga. Professor com a técnica. Quando você tem um acompanhamento igual esse que eu faço, talvez você consiga. Mas sozinho, muitas vezes, acaba atrapalhando. Então tome cuidado com isso. Use a técnica dos 2 minutos para começar. Professor, olha, eu tenho muito déficit de atenção, posso fazer 5? Pode. Até 10 no máximo. Se você não quer a técnica dos 2 minutos, faz 10 minutos. Aí você vai pausando, voltando, pausando e voltando. Não tem pausa, tá? Igual o pessoal vai pensar agora, técnica Pomodoro, não sei o quê. Não tem pausa. Você vai diretão, o máximo que você conseguir até passar 30, 40 minutos para você ir avançando. Você está forçando a barra consigo mesmo, se disciplinando a estudar. Então olha só como uma dica vai ajudando a outra. Na primeira, eu falei começa como matéria. Então, pega aquela única matéria e aplica a técnica dos 2 minutos, que você vai ter um bom resultado para parar de enrolar e começar a estudar agora. Terceira técnica para você parar de procrastinar e começar a estudar este ano. Aplique a técnica dos 5 segundos. Acabei de falar da técnica dos 2 minutos, agora é a dos 5 segundos. Você pensa demais. Talvez você não concorde comigo, mas eu acredito que você pensa demais. Eu, quando vou fazer alguma coisa, eu procuro não pensar muito, não. Por exemplo, agora para gravar esse vídeo é uma atividade. Para escrever um roteiro, como eu estava escrevendo agora há pouco, para fazer minha lista de vídeos igual está aqui na minha mão. Se eu ficar pensando muito, nossa, o que eu vou fazer? Qual fonte que eu vou usar para fazer minha lista? Mas eu acho que eu vou colocar em 4 colunas. Mas você vê, eu fico pensando e não faço. Quando você pensa demais, a procrastinação aumenta. Tem mais chances de você enrolar. Você começa a entrar em parafuso. Essa é a verdade. Você fica tão desgastado de ficar pensando em coisas que você deixa de fazer o que deveria. Eu vou começar a estudar agora. Mas primeiro eu vou pegar o livro. Não, mas primeiro eu vou colocar meu copo d'água aqui do lado. Não, mas agora eu vou ligar o ventilador num ângulo de 35 graus para que o vento bate no meu rosto e rebatendo. Você entende? Olha o tanto de coisa. Essa técnica dos 5 segundos é da autora palestrante motivacional Mel Robbins. Ela diz o seguinte: conte de 5 a 1 e comece a estudar imediatamente antes que a procrastinação se instale. O que você faz? A sua mente está viajando. Eu vou estudar. Tá lá o seu material na sua mesa, tudo. Preciso começar a estudar agora. Mas antes eu... Opa. Você já percebe que a sua mente está querendo procrastinar. Então você começa 5, 4, 3... Aí você já vai se ajeitando e tal. Pegou o livro, 2, 1... Começou a estudar. Pegou seu livro, a sua videoaula, já deu play na videoaula do jeito que tiver, sem caneta, com o caderno torto. Começa. Olha que coisa interessante, um pequeno dado para vocês. A maioria dos alunos que eu tenho acompanhado e conversado, vamos colocar aí uma grande média acima de 70%, porque eu ainda não tabulei esses dados, mas eu chuto que acima de 70%, pelo menos na minha experiência, atendendo alunos do Brasil inteiro. O grande problema não é nem tanto continuar estudando, é dar o primeiro passo. O cara às vezes começa, cara, ele estuda 3, 4 horas, 2 horas, ele vai embora. Só que para começar é a lenga-lenga. Então a técnica dos 5 segundos da Mel Robbins vai ajudar você a dar este passo inicial. Quarta técnica para vencer a procrastinação e começar a estudar este ano. Crie um ritual de início. Muitas vezes você quer estudar e você não vê o estudo como um hábito. Então você começa até a estudar, aí você não consegue manter. No início de um hábito de estudo, de vencer uma procrastinação, é muito importante você criar elementos mentais que ajudem nesse aspecto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um colega, todas as vezes, antes de começar a estudar, ele fazia o seguinte: ele pegava aí, passava a mão no cabelo, estava na frente do livro, você passava a mão no cabelo, dava um suspiro e começava. Ele fazia sempre aquilo. Eu falei, cara, por que você faz isso aí e tal? Ele falou assim, faz o quê? Eu falei, você passa a mão no cabelo, dá uma respiradinha funda e começa a fazer a leitura. Sempre que eu entregava um documento, alguma coisa, ele fazia isso. Ele falou, cara, eu comecei fazendo isso há muito tempo atrás, não sei porquê, mas tá aí e toda vez eu faço. Sem querer, ele acabou criando um hábito. Algumas pessoas vão falar de tique. O professor, ele tá com um tique.
Mas é um hábito e funciona para ele. Ele continuou fazendo um pequeno ritual que não tem significado nenhum. Tô falando aqui de ritual religioso. Tô falando de um ritual que você cria. Os grandes esportistas utilizam muito isso. Pega, por exemplo, Rafael Nadal, grande tenista do mundo, né? Um dos maiores tenistas do mundo. Se você pegar o Rafael Nadal, faz um monte de coisa. Parece o Kiko do Chaves. Ele pega aqui, puxa na orelha, puxa aqui, puxa o short, faz um movimento. Ele parece o Kiko. Sabe aquela coisa do Kiko que ele fazia no Chaves? O pessoal que é antigo, né? O pessoal que é novo tá falando, o que você tá falando, professor Piscine? Depois dá um Google aí que vocês vão ver. Ele fazia umas coisas todas para começar a dar o chute, né? No caso do Kiko. Você vai criar o seu ritual. Alguma coisa que vai ajudar você. Eu tenho uma oração, eu já passei isso para os meus alunos do Método 5, que é uma oração Tomás de Aquino. Oração do estudante, do Tomás de Aquino. Eu acho que é uma oração que eu utilizo sempre quando vou fazer um estudo sério. O que eu quero dizer com estudo sério? Porque eu sempre estou lendo livros, né? Mas quando eu pego um livro para estudar, eu faço a minha oração do Tomás de Aquino. Ela começa infalível, criador e tal. Então eu não vou falar da oração aqui, mas depois você pesquisa essa oração do Tomás de Aquino, é um bom começo. Tem gente que pega um chazinho, vai lá, arruma o seu chazinho do lado, pega seu fone, arruma sua mesa, começa. Cria o seu ritual, porque isso vai ajudar não só você a vencer a procrastinação, mas a desenvolver o seu hábito de estudo. Professor, você acabou de falar para não pensar demais e começar. É verdade, mas enquanto você está vencendo a sua procrastinação, já vai criando um ritualzinho seu de início de estudo. Pode ser algo simples. Pode ser até começar. Vou começar sempre estudando, fazendo uma revisão do dia anterior. Ótimo. Vou começar sempre estudando, pegando minha caneta da sorte. Beleza. Você tem uma caneta da sorte, beleza. Crie esse ritual. Desenvolva e repita ele sempre. Uma coisa que eu sempre faço com os meus estudantes no acompanhamento. Eu falo, cara, o que você gosta de fazer antes? Tem gente que fala, professor, eu gosto de passar um cafezinho, tomo meu cafezinho e pum, começa a estudar. Ótimo. Até bom quando você liga esses elementos degustativos, que você cria uma relação mais sensorial com seus estudos. Porque aí fica mais fácil de você memorizar música, sensações, cheiro, gosto. Ajuda bastante a criar esse ritual e vai ajudar você a vencer a procrastinação e manter o seu hábito de estudo. A quinta e a última dica para vencer a procrastinação e começar a estudar este ano é muito boa. Estabeleça um compromisso público. Os estudantes, eles são muito focados em si mesmos. Estudar é uma atividade solitária. Isso é verdade. Só que não precisa ser totalmente solitária. Não precisa ser uma solidão completa. Quando é só você, só depende de você, é muito mais fácil você procrastinar. Falar, você quer saber? Ninguém tá sabendo, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo que eu tô estudando. Ninguém vai me condenar. Tem gente que fala assim, não, eu não falo pra ninguém que eu vou fazer concurso pra não dar azar. Tudo bem. Tem gente que fala isso de verdade, mas tem muitos que não querem ser cobrados. Ele já não fala porque alguém vai falar, e aí, você tá estudando? E aí vai dar um peso na consciência dele. Essa é a verdade. Quando você estabelece um compromisso público, você quebra isso. Quando você fala pra todo mundo, eu estou estudando, e você não estuda, e alguém fala, fulano, você não era pra você estar estudando? Não leve isso como um desaforo. Essa é a grande sacada do compromisso público. As pessoas observam, estão de olho em você. Então quando você coloca numa rede social, sem esconder, porque tem gente que faz a rede social escondida, não põe o rosto, não aparece e tal. Aqui, tem muita gente que me segue assim, tá? Um estudante, estudando, foco não sei no que, foco não sei o que lá, que é legal. Mas põe sua cara para mostrar para as pessoas. Você não quer pôr numa rede social pública, monta um grupo de estudantes com amigos. Falei isso num outro vídeo. Monta um grupo de estudos e ali você se expõe. Pessoal, hoje estudei isso, eu li isso. Não estudei hoje, só enrolei, fiquei lá jogando Mario Kart. Não fui pra frente. Estabeleça um compromisso público, porque o compromisso público vai ajudar. Dicas práticas para você fazer isso. Pode ser numa rede social, pode ser num grupo de estudos. Você quer uma dica legal? Que eu acho que eu vi no livro 4 horas de trabalho, do Tim Ferriss. Eu acho que foi nesse livro. Ele falava que ele trocava e-mails com um amigo. E o amigo, ele mandava um e-mail para o amigo de um relatório para o amigo cobrar ele daquilo. E ele fazia um processo de autocobrança também, de si mesmo, das atividades que precisavam ser feitas. O compromisso público não precisa ser com várias pessoas, pode ser com uma pessoa que você considera muito. E agora você sabe que não está sozinho, tem alguém observando você também. E isso vai estimular você a vencer a
a procrastinação. Quer uma outra dica prática que pode ajudar você a vencer a procrastinação? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui, ó, com o seu avatar do YouTube. Hoje, dia tal, vou começar a estudar. Daqui uma semana eu volto para falar pro que aconteceu. Coloca aqui nos comentários, a nossa comunidade é para isso. Além disso, qual dessas dicas você também gostou? Além dessa aqui, digamos que tem uma outra, qual você gostou? Coloca aqui, tem alguma que você conhece e quer ajudar a comunidade? Coloca aqui embaixo também. Lembre de clicar em gostei e compartilhar. Mande esse vídeo para aquele seu amigo, amiga que está estudando para prova, concurso ou faculdade. Talvez vá ajudar ele. Ele não está comentando com você que ele está desanimado, procrastinando, mas manda para ele. Fala, fulano, ó, assisti esse vídeo, lembrei de você, acho que você vai gostar bastante. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.